como que você vê o papel do ensino de inglês na formação do sujeito crítico, né, dentro da escola? Você acha que o inglês ele consegue também jogar nessa frente? De não só ensinar um idioma, né, vamos dizer assim, uma linguagem nova, Sim. mas consegue trazer uma criticidade para a juventude, para as crianças. Como que você consegue jogar nessas duas frentes? Ensinar uma língua nova, vamos dizer assim, porque não é a matriz dele, mas ao mesmo tempo despertar nele um olhar sobre o mundo, né? Você tem essa preocupação ou não? Eu quero que ele aprenda pelo menos a falar inglês ou entender as palavras em inglês. Acho que um pouco de cada, né? Assim, a gente quer muito que o aluno aprenda, né? A gente tem aquela preocupação, né? Que o aluno aprenda, que ele entenda, mas eu acho que eu também gosto muito do real, né? De trazer para o aluno que hoje em dia o inglês ele é poderoso, porque ele não é somente para você trabalhar ou para você ter um futuro melhor, ele é uma maneira de você se comunicar com o mundo inteiro. Então, qualquer lugar que você vá, você consegue se comunicar se você souber falar inglês. Então, eu gosto sempre de trazer muito essa realidade para os alunos. Eu gosto de sempre estar em contato e falar assim, olha, isso aqui vai ser bom para o seu futuro nisso, ou isso aqui vai fazer diferença para você nesse ponto. Eu acho que uma coisa muito importante é você se identificar com aquilo que você está estudando, se identificar com o que você está fazendo dentro de sala de aula. Acho que isso traz ali uma importância muito maior. O aluno perceber o quão o inglês é importante no dia a dia. Sim, e ele se encaixar dentro daquela matéria, né? Sim. Fazer sentido para ele, né? Fazer sentido, exatamente. Fazer sentido, eu acho que é a parte mais importante ali de estudar inglês. Legal. Você incentiva, por exemplo, dentro das metodologias, a gente sabe que tem variadas nas formas de ensinar a matéria. Você usa mais o quê? Livresco, né, que a gente fala, música, filmes. Como que você consegue introduzir para algumas salas essa ideia de que o inglês ele é multifacetado, ele está em várias frentes e que pode ajudá-los a entender melhor o mundo e a si mesmo? Dentro de sala de aula, assim, é um pouco meio que não é tão aberto, né? Não é tão amplo, porque a gente tem um material ali a seguir, né? Mas dentro das aulas particulares, o que eu gosto muito é essa questão de trazer aquilo que faz sentido para o aluno. Então, eu trabalho com diversas ferramentas, né? Trabalho com música, trabalho com filmes, leitura, jogos que os alunos amam, né? A gente traz isso para dentro de sala de aula também. Então, eu busco trazer um pouquinho de tudo. Eu busco entender, conhecer meus alunos para saber o que eu posso trazer para ele. Que é o conhecimento prévio deles, Exato. Né? Eu conheci muitos alunos que falavam, professor, eu aprendi uma base, não muito sólida, né? Mas pelo menos uma base, um pouco do inglês jogando videogame. Porque daí eles iam filtrando aquelas palavras, o que é isso? Eles pesquisavam, o Google Tradutor, enfim, davam um jeito e aprenderam. Não é assim, vamos dizer, o avançado, mas foi por meio da diversão que chegaram até ao entendimento do inglês ali. Claro que o professor pegando essa veia também pode ajudá-los. Claro que tem material didático que às vezes vai afunilando um pouco, mas a gente tem autonomia para saltar um pouco fora, mas sem deixar de executar aquela demanda, né? Acho que o importante é seguir ter uma sequência didática, né? Sim. É o que eu sempre trabalho, tenho aquela sequência didática. Amarração ali. Sim. E dentro dela, você pode ter uma variedade, assim, de coisas para você fazer, de tópicos para você abordar dentro da aula, que faz total sentido e que ajuda o aluno a realmente aprender ali o que ele precisa. Conta para nós um pouco talvez as dificuldades que talvez alguns alunos encontram e como que é muito comum ter erros clássicos do inglês, que talvez você já se deparou nesses 14 anos, o que às vezes dificulta bastante? Eles achar que o som da palavra dá a entender o que é a palavra, não sei, o que você pode passar para nós, os erros clássicos de inglês aí? Olha, eu acho que assim, não é nenhum erro, mas eu acho que o principal que chega até mim é a insegurança. Será que eu estou falando certo? Será que eu estou conseguindo comunicar aquilo que eu preciso? Então, eu acho que, assim, a insegurança, ela traz os outros, né, os erros ali dentro da língua. Mas é o que a gente sempre fala. Errar faz parte do processo. Então, a gente precisa errar para a gente conseguir acertar, né? Então, eu acho que o mais comum é na pronúncia. Acho que os alunos têm muita dificuldade, né? Porque, assim, não existe só um tipo de inglês, existem vários tipos de inglês. Então, a gente precisa entender a pronúncia, saber, né, como que se fala aquela palavra, entender um pouco da fonética ali dela para conseguir se expressar. E eu acho que nessa hora
é onde os alunos têm mais dificuldade. E o que acontece também é a questão da gramática. O aluno, ele acha assim, eu vou pular porque eu não preciso, porque não sei o quê, porque não, quero só falar. Mas, infelizmente, a gramática é o que traz a estrutura para a fala. Sim. Então, acho que o ponto gramatical ali falta um pouco. Os alunos têm dificuldade de estudar porque acham que, não é importante. E aí acaba não conseguindo formar uma estrutura por falta de gramática. Sim. E existem outras maneiras de estudar gramática, não só pegar um livro e estudar a gramática ali, e ficar ali fazendo frases e tudo mais. Então, acho que esse é o principal. É o errar na estrutura por não saber aplicar a estrutura. Que é o mais clássico. Exato. E a pronúncia. Que às vezes os alunos se sentem... Não é nem porque não sabe, às vezes se sente inseguro. Mas na hora da aula é aquilo, né? Eu falo, pode ler, pode ir, vai no seu ritmo, a hora que for necessário. Teria alguma técnica para aprender o inglês, não só do entendê-lo, mas do pronunciá-lo na fluência? Sim. Tem várias. Assim, o que eu indico muito, e é o mais clássico, filmes, séries, eu acho que isso ajuda muito. Tem até uma técnica em inglês que a gente chama de shadowing, que é uma técnica de você repetir o que você está ouvindo, uma música, num filme, numa série, você repetir o que a pessoa tá falando ali. Sim. É uma coisa que eu fazia muito e eu faço até para ver se a pronúncia da sonoridade tá igual. Sim, sim. E isso é muito legal, porque aí você tá ali assistindo um filme e ao mesmo tempo você tá estudando inglês. Sim.